Boa tarde. Daqui fala o Rui da Afroidentidade. Afroidentidade, uma definição nossa aqui. Somos um coletivo que visa criar um espaço seguro para o diálogo sobre o continente africano, abrangendo diferentes gerações, vivências, criar um laço dentro da comunidade. Somos Afroidentidade, África na diáspora. Somos Afroidentidade. Boas, pessoal. Hoje vamos ter o Helder conosco. Estou apenas à espera que o Helder entre, que é para a gente começar o nosso live. Olá, Olá, boas Helder, como é que estás? tudo bem? Estou bem, obrigado. Dê-me só um segundo para eu buscar uma garrafa de água para ter ao pé de mim. Ok, estás à vontade. Ok. Ok, Helder, como é que estás? Sim, bem, obrigado. E o Rui? Estou bem, obrigado. Um bocado cansado, mas sinto-me fresco neste momento. Em primeiro lugar, gostaria que o Helder se apresentasse ao nosso público. Queres que eu me apresente primeiro ou vocês vão se apresentar? Eu já fiz a minha apresentação, sou o Rui, da Afrodentidade. Ok. Meu nome é Álvaro Luís. Ok, sou angolano, estou aqui já desde 83 em Portugal. Sou preparador físico. E trabalho como massoterapeuta clínico com vertente como fisiatra já há muitos anos e preparo atletas para a competição também na área do fitness, desde planeamento de fazer planos de nutrição desportiva e reabilitação física, entre aspas. O que é que precisa saber mais? Queria saber o seu projeto, como é que o Helder começou, como é que o Helder começou essa atividade de fisioterapia, de onde veio a ideia, quais obstáculos que teve pelo caminho. Desde muito cedo gostei muito de desporto, que eu fui velocista. É engraçado, eu era velocista e era maratonista, fazia maratona, e eles achavam estranho como é que eu conseguia ter as duas vertentes, ser tão rápido ao mesmo tempo que consegui fazer a minha maratona. Mas pratiquei muito desporto, desde lançamento de ar, de bolas medicinais, fui médio esquerdo, jogar futebol, joguei em Elvas, em Vila Fernandes, no Atlético da Amadora, já há muitos anos mesmo. Desde desporto de combate fiz full, fiz kick, fiz capoeira, sempre gostei muito de desporto. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ajudar o próximo. Sempre estive lá para quem precisasse. Eu comecei mais a ingressar nessa área porque
havia pessoas que precisavam de respostas e não as tinham. E já que eu gostava muito de ajudar as pessoas, então acabei por juntar o útil ao agradável, não é? Daí realmente na área da reabilitação fui me formando, fui tirando as especializações, fazer as respostas, para dar respostas, fazer-me preparando durante o dia, porque sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de aprofundar os casos e saber o que é, não é, esmiuçar, para ter certeza. Eu só meto nas coisas quando tenho certeza se as coisas funcionam ou não. E quando é assim, ok, e eu sigo. Desde esse meu percurso, já treino na área há muitos anos, desde muito novo, preparo atletas para competição também, agora nessa fase estou um bocado parado. Na área do fitness, fiz pré-preparação de atletas para atletismo também, para o remos, e agora estou mais na área ligada à reabilitação e coaching, mais online, derivado também da situação que nos deparamos, não é? Mas tenho conseguido fazer alguns trabalhos, trabalhei muito fora, tive muitos atletas nos Açores, desde a Suécia, a Suíça, Luxemburgo, agora estou mais aqui. Eu sempre fui um PT externo, trabalhei com várias entidades, vários países, agora estou mais aqui ingressado em Portugal, mas pretendo voltar a arrancar. Ok, Helder, uma primeira pergunta para os nossos ouvintes que nos estão a ouvir e alguns não sabem qual é que é a diferença entre um fisiatra e um fisioterapeuta. Gostarias de dar uma pequena explicação sobre isso? Sim, o fisiatra e o fisioterapeuta, pois, é o seguinte, fisiatra, pronto, eles trabalham os dois na mesma área, não é? É a área da patologia, só que a diferença é que o fisiatra é o médico que, depois de ter concluído o curso de medicina, teve que estudar mais 4 anos para se formar como fisiatra. E o fisioterapeuta trabalha mais a nível musculoesquelético, trabalha mais tendões, ligamentos, articulações, enquanto o fisiatra aprofunda muito mais nessa área. Mas os dois trabalham muito bem em concordâncias. Eu dou mais ou menos o exemplo do médico e o enfermeiro. E eu gosto muito de trabalhar nessa área. Pelo que eu disse ao princípio. Como é que surgiu essa paixão? Eu sempre gostei de ajudar, desde muito novo, sempre gostei de ajudar. A minha mãe disse que eu tenho um coração muito bom, mas tenho que ter cuidado, não pode ser assim, nem toda a gente precisa ser ajudado, ok, tudo bem. Mas eu não consigo perder isso. Então, já que estou a ajudar o próximo, que seja da melhor forma. E por que não na área da saúde? E eu falei, mas pronto, esse é o meu logotipo, que é o Hellis Fit. Toda a gente conhece, mas poucos sabem qual é o significado dele. Hellis vem de Helder Luís, fit na área de fitness. E agora vou explicar o porquê desse logotipo assim. Houve muita gente que estava a dar várias ideias, o que é que tens de fazer, como é que as coisas têm que ser feitas, porque é que não faz um símbolo assim, um símbolo assado. Eu disse, não, tem que ser algo que tem a ver comigo, muito pessoal. Quando as pessoas olharem e dizerem, não, essa é a cara do Helder. Este é o Helder. Daí eu ter criado isto. Então vou dar um pequeno exemplo com isso, que é, passando isso para aqui, as vertentes que têm, porque que eu estou nessa posição de joelhos a dar estender a mão? Esta é uma das poses obrigatórias na área de fitness, das competições, nós temos que ter essa pose obrigatória, é uma delas. Então, representa as dietas, plano nutricional, desde plano de treino para aumento do volume muscular, o plano de treino para perca de massa gorda, etc, etc, e preparar até pôr a ponto o atleta para ir à competição. Este é o significado. E aqui, eu estou assim porque representa a área da reabilitação física. Reabilitação física, e porquê que eu estou de joelho? Porque estou a dar a mão ao próximo. E meto-me de joelho porque estou a menosprezar, porque às vezes as pessoas sentem-se mais confortável quando vê realmente que as pessoas baixaram para lhes dar a mão, não porque estão lá em cima e estão a estender-lhe a mão.
Para mim, esse é verdadeiro dar a mão ao próximo. Representa a parte da reabilitação física. Daí está, este é o meu símbolo. Agora já sabem o que é que significa esse símbolo. Perfeito, perfeito. Nós vamos compartilhar isso e também vamos partilhar o teu Facebook e Instagram, que é para toda a gente que ficar a conhecer o Helder, e se alguma pessoa tiver alguma dúvida, pode entrar em contato diretamente com o Helder. O Helder está sempre à disposição de todos. À disposição de todos. Ok. Helder, um dos telespectadores aqui fez uma pergunta: como ganhar músculo rápido? Eu às vezes tenho a mania de brincar com os meus clientes. Quando eles chegam ao pé de mim, alguns deles chegavam a dizer assim: mas eu quero crescer rápido, eu quero ter mais massa muscular, quero ter mais isso. E eu digo assim, e eles vêm com perguntas muito pertinentes e outro tipo de situações do qual, para mim, não me alheio, mas temos de seguir os padrões. E então, claro, o que é que eu faço? A nível do plano de treino que eu faço, uma dieta adequada, tem a suplementação que eu tenho que seguir. E muitas das vezes eles dizem assim, mestras, Sr. Helder, mas não é isso que eu queria algo mais rápido. E eu brinco com eles, eu digo assim, se queres ficar grosso rápido, bebe whisky. É uma brincadeira, porque quem tem sede de beber morre depressa. Em relação a criar massa muscular muito rápida, isso é muito subjetivo, depende. Porque temos que seguir certos protocolos, a alimentação, o plano de treino, e eu costumo dizer, mudanças radicais só trazem rupturas. As pessoas têm que ter o seu tempo próprio para desenvolver a massa muscular adequada porque senão todos eram grandes, todos eram musculados. Uns têm mais facilidades do que outros. E realmente nós estamos em aprendizagem constante, temos que estar a pesquisar sobre o atleta, saber realmente as intolerâncias a certos nutrientes, as dificuldades que têm em desenvolver a massa muscular, como potencializar nesse sentido. Só conhecendo a pessoa é que eu posso realmente chegar e dar uma resposta concreta em relação a isso. Fora isso, tem que haver um trabalho muito grande por trás e tem que ser uma pessoa que seja focada e que cumpra sempre. Mas é preciso tempo, não é do dia para a noite. Ok, uma pergunta agora, no meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa magrinha, com pouco apetite, mas que faz muito exercício e gosta muito de exercitar. O que é que se pode fazer para ter um bocado mais de massa ou para meter mais peso? Pronto, primeiro ponto, tínhamos de fazer uma anamnese profunda, tem que saber realmente os antecedentes a nível nutricional, patológicos, e a nível de treinamento. Porquê? Porque eu quero saber realmente, como eu costumo dizer, é como fosse a história. Temos que estudar o passado para compreender o presente, para perspectivar o futuro. Então tenho que saber o porquê de tu teres esse tipo de comportamento a nível nutricional. Daí realmente depois vou criar ferramentas para chegarmos a um consenso e aí sim vamos ver como podemos realmente fazer para potencializar nesse sentido, que tu consigas comer mais, fazer render mais o treino. Para já é uma das coisas que é fundamental. Se treinas muito, comes pouco, esquece. Estás a destruir massa muscular. Ok. Estou a ver. Então, tenho um grande problema. Então, nunca vou conseguir não, vais conseguir. É uma questão de depois, se calhar, numa conversa, se der tempo ou à parte, falarmos sobre isso. Tem a ver com o que tu comes, que tipo de nutrientes tu comes e o porquê tu te sentes assim. Porque é normal, às vezes as pessoas têm muito pouco apetite, há pessoas que recorrem a vitaminas, outras suplementos mais, que é para abrir o apetite, receptores, para assimilar muito mais. Tudo é possível. É uma questão de sentarmos e desenvolvermos a conversa. Ok, Helder. E já foste confundido por um fisioterapeuta? Como assim? Eu trabalhei, eu fiz tanto. É assim, pode ter confundido, mas eu não importo porque eu tenho essa vertente. Com massoterapia clínica, massoterapia normal, quando eu tive primeiro só massoterapia, eu estava como auxiliar de fisioterapeuta. Depois é que eu fui tirar a especialização como massoterapeuta clínico, só trabalhar com patologias, através dos sintomas, trabalhamos com o diagnóstico e o prognóstico da patologia. Aí vamos desenvolver
o atleta nesse sentido. É o que eu digo, nós temos um trabalho muito parecido. O que nos diferencia, às vezes, é o fato do fisiatra ter estudado 5 anos de medicina antes de ingressar-se como fisiatra. Aliás, tem que estar mais 4 anos para se formar como fisiatra. São áreas quase parecidas. Então, eu não vejo muita diferença. Haverá, mas não há aquela diferença tão grande do qual as pessoas dizem, epa, não confundas tanto. Ok. Depois é muito fácil depois explicarmos quando tivermos que ministrar substâncias medicamentosas, e aí nós temos a diferença entre eles. Né? Uns trabalham mais com órgãos, da parte do fisiatra, o fisioterapeuta trabalha mais com musculoesquelético e nos ligamentos e articulações, que é a área dele. E neste momento estás a trabalhar com que atletas? Prontos. Eu, nesse momento agora tenho algumas pessoas que estão em stand-by ainda a ver como é que as coisas estão, chove na molha para a competição ou não abre. Estive a falar com um que realmente era para começarmos, mas ele uma das vezes era para competir, depois cancelaram, teve que ser no sítio, mas já tinha pago o apartamento e tudo mais. E essa situação, ele ficou chateado, porque é preciso dinheiro. Uma pessoa competir nessa área é preciso dinheiro, é sério. As pessoas pensam que é fácil, mas não é. Então, a alimentação a nível nutricional, as pessoas gastam muito dinheiro mesmo. Tem que se comer bem para ter bons resultados. E então, estamos ainda em conversação para... Agora trabalho com atletas normais, pessoas que querem perder peso, pessoas que querem manter o peso, quem quer mais massa muscular, e principalmente na área da reabilitação física. Ok, mas neste momento com a pandemia, dificulta o teu trabalho, tens menos clientes? Sim, tem menos clientes. Dificulta um pouco. Se por acaso alguém que nos esteja a ouvir e quer um serviço teu ou quer uma ajuda tua, como é que essa pessoa pode te contactar e que serviço tens disponível? Pronto, é assim. É uma questão de falar. A parte da reabilitação é um bocado complicada nesse momento, porque tem que haver o contacto físico, não é? A única coisa que eu faço muitas das vezes é quando a pessoa realmente dá os sintomas, eu faço o diagnóstico da patologia e preparo a profilaxia da mesma. Vou preparar a profilaxia, todo o processo até a cura da patologia que a pessoa tem. Então, o que é que acontece? Há patologias que não é assim tão complexas e tão agudas, dá perfeitamente para trabalhar online, porque eu prescrevo e vou explicando, fizemos vídeos, e a pessoa saber quais são as mobilizações que tem que fazer. A única coisa que falta muitas das vezes ali é o toque da massagem, as mobilizações com resistência, mas ele, se arranjar alguém que eu possa fazer com ele, terá as devidas indicações, mas às vezes o toque é fundamental para chegar realmente à patologia em si. Eu dou exemplo, por exemplo, se a pessoa teve uma lesão teve um síndrome do piriforme, que é o músculo rotador da anca, que está por baixo, está por cima do nervo ciático. Esse músculo, ok, por mais que nós fizemos as tais mobilizações, às vezes é preciso haver fricções profundas. E muitas vezes implemento o Cyrex. O Cyrex é uma técnica que funciona com fricções profundas. Nós dizemos que é criar uma inflamação por cima da própria inflamação, ou seja, aumentando a inflamação, aumentamos a irrigação sanguínea, havendo mais fluxo sanguíneo, há um alívio da dor. Mas o processo é doloroso, dói, enquanto estamos a fazer as fricções, o tratamento. E vem com mobilizações assistidas. É um bocado complexo, mas agora, do resto, se querem perder peso, querem fortalecer a neuromuscular, ok, dá para trabalhar online, escrevendo, fazemos videochamadas, faço uma anamnese profunda, depois daquilo tudo preparo a dieta, preparo o plano de treino, vamos trabalhando. Há atletas, há duas formas de ter o acompanhamento online. Uns é por videochamada a dar os treinos, outro é a pessoa tem tudo o que tem, todo o material, eu forneço todo o material, e o que é que acontece? Vamos só esclarecermos dúvida, temos nossos feedbacks, briefing, o que é que acontece? A pessoa tem que chegar e dizer assim, Helder, olha, eu fiz 2 vídeos para ver, exatamente, eu quero ver como é que tu estás a executar o exercício, manda para mim, eu vejo, e o que é que eu faço?
e eu automaticamente digo, olha, temos que corrigir aqui, 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 para a próxima vez quando fores, faz uma videochamada, porque eu quero ver realmente como é que estás a trabalhar. Nesse ponto, não tem que ser necessariamente sempre exercícios com videochamadas. A pessoa faz e vai mostrando o progresso, mesmo porque online a pessoa tem que pesar sozinha, não é? Tem que tirar as fotos, tem que enviar para mim, e só que eu também tenho aqui a Tanita, a balança que eu faço as medições, quando é presencial eu levo, para medir a gordura visceral, a água, a estrutura óssea, a idade metabólica e tudo mais. Já que se a pessoa tiver, conseguir fazer, tudo bem. Se não, temos que trabalhar assim. E muitas das vezes, mesmo online, se não houvesse essa situação da pandemia, eu peço que seja possível, pelo menos estarmos uma ou duas vezes por mês juntos. Eu gosto de estar muito presente para ver realmente como é que as coisas funcionam. Gostas mais de treino pessoal, não à distância? Sim. Qual a forma mais fácil de contactar-te para pedir um serviço teu? Telefone, e-mail, social media? Sempre... Prontos, eu tenho, através do e-mail, tenho os e-mails, tenho, perdão, tenho o Instagram, tenho o Facebook, as pessoas podem contactar por lá, porque tem também os meus contactos, não é? Podem mandar mensagem lá, e aí faço certamente os meus cartões de visita, que muitas vezes dou porta em porta, ou quando conheço alguém, e faço questão de fazer a apresentação e oferecer o cartão. Ok. Não sei se gostarias de mencionar quanto é que tu cobras pelos serviços e o que é que os serviços englobam. Dá para fazer também uma publicidade da Welder para as pessoas que estão a ouvir. Okay. Pronto, isso é um bocado subjetivo, porque depende. Quando é para competição temos um valor, quando é clientes normais temos outro, e muitas das vezes depois vai depender do volume do processo ou o tratamento que tem que ser feito. Por exemplo, eu costumo dizer assim, por exemplo, eu para dar um treino normal, avulso, se for presencial, eu trabalho entre 40 e 45 euros por treino. E muitas das vezes o que eu falo, quando estou a falar com clientes, que eu explico a eles é o seguinte: imagina que eu estou a dar 4 treinos por mês. Já vai dar de 200 euros, não tem avaliação física, não tem a dieta, não tem plano de suplementação, não tem nada, só o treino. E porquê os 50? Porque eu tenho que fazer uma análise profunda antes realmente e perguntar o que é que ele necessita antes de preparar o plano de treino para ele. E eu digo assim, pronto, eu tenho um pacote base que eu trabalho que é, já para facilitar, porque eu sei perfeitamente há umas pessoas com mais dificuldade que outras, tem um pacote base que eu criei que é, a pessoa tem a dieta, para ser seguida tem a dieta, tem um plano de treino, plano de suplementação, tem as avaliações periódicas que não paga, quem não é meu cliente paga entre 12,5 a 15 euros cada avaliação física que eu faço, quem for não tem que pagar, e tem um plano de treino. Imagina o plano de treino tem 3 treinos por semana, ou 4 treinos por semana, ou whatever, que seja. O que eu faço é, a pessoa vai ter que escolher um dia para treinar comigo. Um grupo. Mas numa fase inicial, se for 4 treinos por semana, esses 4 treinos, eu tenho que acompanhar a pessoa para ver realmente a forma como eles executam os movimentos. Eu tenho que garantir que os movimentos são executados com eles. Só depois daí é que nós vamos estipular um dia por semana para treinarmos. E o que é que eu faço? Vejo os aspectos a melhorar. Eu nunca digo aspecto negativo, mas sim aspectos a melhorar. Imagina que a pessoa tem uma patologia no ombro, ou tem dificuldade em ganho de massa muscular na perna, seja o que for. O plano de membro inferior é o plano que nós vamos trabalhar todas as semanas, para criar uma harmonia na pessoa. E todas as semanas temos esse plano de treino. Eu cobro 150 euros para fazer isso, com um treino presencial. Se a pessoa quiser 2 treinos por semana, em vez dos 300, eu baixo entre 250 e 225, consoante o tipo de trabalho que eu vou ter. E vou trabalhando assim sucessivamente. O mais fácil, muitas vezes, é sentar com o cliente e depois poder explicar. Por exemplo, imagina que clientes querem 3 ou 4 vezes por semana. Eu tenho que fazer uma atenção diferente. Tudo depende de cliente para cliente, quando estiver presente.
Mas eu tenho uma base com que trabalho, pus aí, em relação à base, vou fazendo a gestão dela. E tenho também pacotes de 3 em 3 meses, que a pessoa vai acionando de 3 em 3 meses, que é uma questão de sentar e combinar com o cliente. Aí vamos trabalhando de forma diferente. Imagina de a pessoa quer trabalhar, quer pagar logo um pacote de 3 meses, um treino por semana. Com um pacote de 3 meses, eu trabalho com 125 euros por mês. Mas a pessoa paga logo os 3 meses a cabeça e vai acionando de 3 em 3 meses. E como é que faz o acompanhamento em termos de motivação dos teus clientes, que é para manter a motivação alta, para eles continuarem a trabalhar? Pronto, isso é um caso subjetivo, porque cada caso é um caso. Uma das coisas que um preparador físico tem que ter tem que ser extremamente observador. E é por isso é que eu faço uma abordagem muito vasta e uma anamnese profunda ao cliente para realmente perceber a forma como ele pensa e o que é que realmente ele quer. E o que é que acontece? Quando nós realmente estamos a trabalhar, há alguns despistes que nós vemos e comportamentos que nos dão já uma bagagem para podermos conseguir, como é que eu vou dizer, conseguir descrever o cliente, dizer, olha, esse cliente funciona assim. Então nós vamos criando estratégias para saber como é que ele vai, quais são os comportamentos dele perante certas atitudes minhas quando estamos ali em briefing ou em treinamento. Só assim é que eu posso perceber. Imagina pessoas que têm pessoas que realmente têm problemas de estar há muito tempo ausente do contacto com o coaching. Senão começam a ficar desmotivados. Por isso que mesmo online eu tenho sempre aquela atenção de mandar mensagem, saber quando é que está ocupado ou não, se podemos ter 5 ou 10 minutos de conversa. Nós temos que fazer, aliás, temos que fazer sempre isso, não só no intuito de querer ir buscar mais dinheiro do cliente, mas sim a atenção que ele precisa. E, por exemplo, se tiveres um cliente que é fisicamente, digamos, um bocado preguiçoso, né? Que não tem o hábito de desporto e desmotiva-se muito rapidamente, qual é a tua forma de incentivar esse cliente? Pronto, primeiro eu tenho que perguntar o que é que ele gosta. O que é que ele gosta, nós vamos trabalhar dentro daquilo que ele gosta para conseguirmos ir alargando para chegar ao meu objetivo. Mas uma das coisas que eu sinto e falo com ele, ok, tudo bem, vamos ter o nosso tempo, mas ele nunca pode esquecer que se o senhor ele está a pagar por um serviço, ele paga, mas ele tem que saber cumprir minimamente. Há pessoas complicadas. As pessoas dizem que eu tenho muita paciência, não sabem como. Às vezes não é fácil, mas temos que ter, não é? Já que nós escolhemos ingressar nessa área, ou gostamos ou não gostamos. Ok, já que estamos, né? E em termos de beleza, qual é que é o padrão de beleza? O padrão de beleza. Porque muita gente pergunta. Muita gente faz essa pergunta. Hoje em dia, em 2021, em 2021, como é que as pessoas querem estar ou como é que elas querem se aparentar? Oi, essa pergunta é um bocado pertinente. Porquê? Porque há muita gente a ir atrás do culto do físico, não é? E então há pessoas que têm, por exemplo, isso é uma conversa, isso vai ser uma conversa muito vasta, porque há vários, há pessoas que nós não podemos dizer que é só um padrão de beleza, vários, não é? Nós temos que gostar da pessoa realmente como ela é. Mas o problema aqui é como ela é vista na sociedade ou como ela se sente na sociedade. Mas o padrão de beleza que eu sei que tu estás a querer referir, por exemplo, na área da competição, nós temos um padrão que temos de seguir. Porque eles têm que ter. Muitas das pessoas dizem assim, fogo, que horror, aquela mulher não. Mas cada caso é um caso. Nós temos de saber o porquê que ela chegou àquele padrão. Quais são os objetivos dela. Desde que seja saudável,
tudo tem que ser aceito. Eu tenho um slogan meu que eu estou para publicar, nunca publiquei, mas que eu vou divulgar aqui, que eu queria uma fotografia que eu digo assim: se eu fosse um artista plástico, era um dos melhores. Mas como eu trabalho com matéria viva, eu tento me aproximar daquilo que as pessoas pensam que é a perfeição. Então eu tenho que dizer que eu sou um bom aluno, sei fazer o trabalho de casa. Por isso é que eu pergunto sempre aos meus clientes o que é que eles pretendem, dentro do que eles pretendem e que vamos trabalhar. Mas, claro que eu tenho que ter uma conversa com eles e alertar os meus clientes de certas determinadas situações ou perigos que podem correr, dependendo dos comportamentos ou realmente o que é que eles pretendem. E o que é que acontece? O padrão de beleza hoje em dia, todo o pessoal quer estar fitness. As pessoas querem estar muito fitness, mas já vejo que já começam a mudar um bocado, e graças a Deus, porque já começam a ter hábitos muito mais saudáveis. Antigamente, as pessoas querem ficar fitness e a força toda é medicamentos, é isso, é aquilo outro, e esqueciam um bocado a saúde. Hoje em dia Exatamente. já se mais saúde é possível. Eu estava a pensar tocar nesse ponto, porque hoje em dia, vê-se muita gente agora com capacidade financeira e querem perder uma barriga e já não vão ao ginásio, ou vão ao ginásio uma vez por semana, mas podem pagar para fazer uma lipoaspiração. Quais as consequências disso? O que acontece? As pessoas podem fazer lipoaspiração. O que acontece aqui é o seguinte: depende do tipo de vida que vão ter a seguir, porque eles não se podem esquecer que fazem um bocado de dieta, fazem a lipo, mas se não continuarem a comer limpo, esquece, vai haver um retorno. E isso é fundamental. A primeira coisa que eles têm que fazer é educar a mente. Depois, seguirem para isto. Há pessoas, sim, que realmente, a questão de saúde, têm que recorrer a lipo. Há outras que não, mas por questão de beleza, vão atrás. Eu dou exemplo, por exemplo, para trabalhar com atletas para trabalhar com atletas ou com clientes que têm um peso acima da média. Uma das coisas que eu avalio muito é o índice de flacidez, se for acima da média ou não, a parte cutânea, se a pele é grossa ou não, tem muita retenção, tem muita água. Quem tiver a pele mais grossa é onde eu ponho mais trabalho cardiovascular, não esquecendo, ponho trabalho aeróbico, não esquecendo de trabalho anaeróbico. Os outros não, mas os outros já têm que ter um bocado mais com a dieta, cuidado com a dieta. Eu não posso estar a baixar assim, fazer uma quebra de hidratos, que eles pegam peso e eu penso, eu sou muito bom. Não, eu tenho que pensar em realmente ajustar sempre a pele ao corpo, para que realmente no futuro ele não sinta-se lesado, porque eu emagreci, mas o que é que eu vou fazer agora às peles? Isso é um trabalho muito complexo e leva muito tempo a ser feito. Tive uma cliente minha que, quando começámos a trabalhar, quando começámos a trabalhar, ela tinha um índice de flacidez muito acima da média, nem glúteo tinha, e ela nem acreditava nela, ela quis desistir mais de 100 vezes, eu nunca deixei. E graças a Deus conseguimos os objetivos todos. Nunca tive um caso em sucesso. O que é que aconteceu? Da dieta que ela trazia, pus-la a comer 2 vezes e meia mais, mas com nutrientes limpos, e fui cuidando sempre. Macros e micros sempre controlando. Ganhou muito mais peso, ganhou volume, ajustei a pele e fomos descendo. Muita gente pergunta quando bate aquela fome durante a noite, o que é que podem fazer? Sim, é verdade. Depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm um metabolismo muito acelerado, podem comer o que quiserem. Há pessoas que... mas também, claro, depois no futuro tem que ter cuidado. Mas há pessoas que... O que é que eu faço? Muitas das vezes aponho as pessoas a pôr um bocado de hidratos lentos para saciar durante muito mais tempo. Dou exemplo das pessoas que, por exemplo, fazem claras de ovo com um bocado de mel e canela, porque também já leva proteína,
e vão se sentindo saciado, não é? Depende da hora que tu fores dormir, por isso realmente as dietas têm que ser feitas dentro disso. Se realmente és uma pessoa que dorme muito tarde, então há refeições que vais fazer até mais tarde, para depois fazeres a última refeição mais ligeira antes de deitar. Se fores uma pessoa que deitas-te muito mais cedo, ok, tudo bem, tens de ter cuidado da forma como tu vais... Helder, tenho aqui uma pergunta em relação ao ovo, né? Antigamente acreditava-se que o bom do ovo era a gema, a parte amarela, há muitos anos atrás, mas hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, chegou-se à conclusão de que a clara é que é mais saudável. Por causa da proteína, mas também a gema é gorduras boas. O problema é a quantidade que tu comes. Então, a gema é uma gordura boa e a clara são proteínas. É proteína, mas tem a ver com a quantidade de gema que tu comes. Ok. Pronto, porque também tens a situação, já só um segundo, aqui estão a perguntar realmente uma pessoa com um peso acima da média, se com peso acima da média, com treino é possível perder peso, ao mesmo tempo, ok, perder gordura? É massa muscular? Sim, ok. Aqui é uma situação que ela falou disso e é uma das coisas que eu era para ter falado há bocado e não falei, que é... nós, já há alguns anos para cá, que nós adotamos pelo treinos intervalados. Eu sou muito apologista do treino intervalado nesse sentido. Porquê? Porque o treino intervalado ajuda a queimar muita gordura e na formação da massa muscular. Uma das coisas que eu tenho que ver com a pessoa com peso acima da média, para não ficar com pelos, realmente é o seguinte, é a tal situação que eu falei, o índice de flacidez que ela tem. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que fazer exercícios ligeiramente de força para fortalecer tendões, ligamentos, articulações e ganhar mais massa muscular, para podermos depois ser treinos variados, com variações e intervalados. Porque se houver treinos que ao princípio não pode haver impacto, até a pessoa está minimamente preparada, mas tem que haver um treino que tenha resistência neuromuscular para ir buscar força. A resistência neuromuscular que vai dar força ao músculo, que realmente já pode ter mais ganhos. E se for com descansos muito pequenos, entre séries, claro que ela vai perder gordura e vai ganhar massa muscular. Isso garantidamente. Muito importante essa explicação. Olha, tem também alguém a perguntar qual é a quantidade de ovos que se pode comer por dia. É muito subjetivo, depende do peso da pessoa, não é? Se formos a falar de um atleta de culturismo, esquece. São capazes de estar 20, 200, 250 claras, 250 gramas por dia, depende de quantas vezes ele come por dia, percebes? Uau! A quantidade de nutrientes a serem ingeridos tem a ver com o tamanho da pessoa, porque tu não podes comer, tu não consegues comer o quanto eu como. Se eu quiser ganhar peso, claro. Tu também tens que ir ganhando gradualmente. Em relação ao ovo, sim, há pessoas que, por exemplo, começam de manhã com 3 ovos cozidos e uma clara, aliás, 3 claras e um ovo cozido. Há pessoas que põem 3 ovos cozidos, depende também dos objetivos, e que a pessoa necessita, não é? E não só outras das coisas que é importante, mas temos que ver se fazem intolerância ou não, como é que está o fígado da pessoa. Daí, realmente, por isso é que temos que fazer uma análise profunda, a pessoa tem que trazer um historial clínico para sabermos como é que a pessoa está, para conseguirmos preparar a dieta para a pessoa. Ok, e em termos de metabolismos, podes descrever, porque há muita gente que não sabe o que é metabolismo lento, o que é metabolismo rápido, então... O metabolismo lento e rápido é muito simples, tem a ver com a forma, tem a ver com a assimilação dos nutrientes. O metabolismo lento, a pessoa leva muito mais tempo a processar os nutrientes. E então tem que ter cuidado com os nutrientes que põe para não ganhar massa acima da média, massa gorda. O metabolismo rápido, por exemplo, aquelas pessoas que têm, há pessoas que têm sistemas nervoso muito acelerado
e são um hipertenso, essas pessoas têm tendência a ter um metabolismo rápido. Então o que acontece? Eu, por exemplo, eu jogo comigo, por exemplo, eu sei que eu tenho um metabolismo rápido. O que acontece? Eu, quando quero ter um ganho maior de massa muscular, muitas vezes o que eu faço? Eu tenho aquelas quantidades certas. Por exemplo, eu posso estar a comer, por exemplo, 250 ou 300 gramas de proteína com o mesmo de hidratos. O que é que eu faço? Eu reduzo um bocado, em vez de estar 2 a 3 horas, a 3 horas para comer, eu faço de hora e meia, porque ele está sempre a ser processado. Então eu vou tendo mais ganhos. Isso é muito subjetivo, até nós conhecemos a pessoa e vamos fazendo experiência a ver como é que ela funciona. Foi a tal situação que eu, por acaso, falei há bocado, que é com a Sónia, que tive um atleta que tinha o sistema nervoso muito alterado, ele ficava muito nervoso com presença em palco, outras situações mais. E quando se aproximava das provas, o que acontecia? E ele, quando ia para a pesagem, tinha uns 6 quilos a menos do que era suposto. E o que eu comecei a jogar com ele. Eu só comecei a tirar os hidratos a ele 2 semanas antes da prova. De cada caso é um caso. Mantive 2, 1 semana e meia, só íamos trabalhando um bolo limpo e ele ia mantendo-se assim. E o que acontecia? Tinha que trabalhar mais com treinos com pouco descanso e alta intensidade, que é para realmente ele começar a formar muito mais massa muscular. Quando começamos a limpar, que fosse mais rápido. E, aliás, eu não precisava estar com muita coisa para o limpar, porque ele próprio, os nervos dele já fazia ele estar a perder peso e ficar muito mais seco. Então eu tive que saber jogar com isso para não estar a perder isto. Nele, foi assim. Ok, ok. Estão a ouvir mais perguntas? Queres responder as perguntas? Sim. O que é que ela diz? Adorei. Ok. Sim, ela adorou o facto de ter trocado o pão por 2 ovos. Sim. Qual é que é a Mais vantagem, cereal. vantagem nisso? Prontos, isso é assim, é o que eu digo, depende de pessoa para pessoa. Depende do que é que ela vai fazer durante o dia, porque ela tem que ter um bocado de hidratos, não é? Ela precisa de energia. Está bem que ela já põe os ovos. O que é que acontece? O ovo é muito bom durante as refeições, porque, aliás, o ovo, nesse caso, na refeição que ela faz é bom, porque nós precisamos de proteínas para digerir os nutrientes. Mas, se ela for uma pessoa, por exemplo, que faz o cardio em jejum, só depois, passar 2 horas, vai trabalha no escritório, coisa assim, tudo bem. Mas se tiver grande esforço, eu aconselho a pôr um bocado de hidratos, porque ela vai sempre gastar. Ok. Falando nos A ovos, nível uma laboral. pergunta. Falando nos ovos, uma pergunta. Ovo cru, ovo cozido, ovo frito? O que é melhor? Cozido. Aliás, as pessoas preferem o cru. Eu não consigo comer o cru. Não consigo beber o cru. Eu prefiro fazer os ovos mexidos ou cozido e prontos. Quando dizes o cru, não consegues beber o cru, bebes o quê? Gema ou clara? Ou o que é que Não, querias podes ver ingerir? no total. Podes ver no total. Não. Que está a falar em relação a mim? Sim. Só o cheiro dele. Ok. Há muita gente que é assim. Porque, por exemplo, a levedura de cerveja era uma coisa que é um reconstituinte imediato fantástico, que os culturistas antigamente usavam, hoje em dia já não usam. É muito bom depois do treino. Eu conseguia beber com água, conseguia beber com leite, mas as pessoas tinham que meter a mão no nariz para beber um bocado daquilo. Eu adorava aquilo. Depende de pessoa para pessoa, não é? Mas Por exemplo, porque depois. misturares ovo cru com leite, não sentes e vai bem, passa bem. Sim, mas é sempre. Está um bocado na mente e não só. Sentes um bocado. Eu sei que eu já misturei no batido. Há pessoas que põem, ok, eu posso misturar um bocado no leite, mas o que acontece é que o leite é uma das maiores fontes de proteína.
Depende da quantidade de leite que vais ingerir depois. Ok, ok, ok. E, ok, ok, dos ovos. Então, acho que a parte dos ovos está coberto. Se houver mais alguma pergunta, a gente responde. Sim. Por exemplo, está muito tempo, Desculpa. está muito na sim, estás-me a ouvir? Não, sim, está aqui alguém que perguntou qual era a minha maior motivação e inspiração na área pessoal e profissional. As pessoas dizem que eu tenho uma autoconfiança muito acima da média. Não é ser petulante nem pensar que é o maior. Eu, eu acredito muito em mim e isso tem-me ajudado imenso. Eu sou uma pessoa que, se é para abraçarmos um projeto, eu não paro. Eu sou muito chato, gosto de esmiuçar. Já o meu professor de na fisioterapia, das aulas, quando estive a tirar patologia, ele chateava-se comigo, é engraçado, dizia que não gostava de mim, que eu era muito ortográfico, porque tínhamos de apresentar as patologias todas no Word, depois tínhamos que apresentar no PowerPoint. Eu, quando tinha que apresentar no Word, eu dava-lhe calhamaço assim de folhas, que ele dizia, tu não tens de escrever tanto. Mas eu próprio começo-me a motivar tanto que eu quero ir esmiuçar tudo. Não pode faltar nada, tem que estar ali tudo. E então eu dizia, oh, senhor Helder, está bem, eu preciso. E eu explicar no PowerPoint e estava lá com a calhamaça, enquanto os meus colegas apresentavam assim folhas pequenas e eu sou muito assim. Eu quando pego, quero é já da minha natureza. Eu sou a minha própria inspiração. Ok, mudando de assunto um bocado, Sim, tem sim, alguém que me ok. está a perguntar aqui no privado como é que se ganha agora o six-pack? Qual a forma mais... Agora, primeira coisa é a boca. A boca? A boca é fundamental. Tem que ter uma dieta regrada. Depois da dieta tem que ter treinos adequados, porque as pessoas nunca podem se esquecer que os abdominais são músculo, por isso é que eles ficam com six-pack, que é massa muscular. Tem que ser trabalhado como a perna, como o bíceps, como o ombro, como o peito. Tem que ser trabalhado. Não há outra forma. Porque podes perfeitamente só fazer dieta, não praticar exercício físico. E quando fores ver, ficas com a regaliza. Uma das coisas que tem que fazer é exercitar muito o vácuo. O vácuo é aquele movimento que nós fazemos de espaçamento a nível da zona do estômago, do período abdominal. Eu aconselho a fazer sempre de manhã, em jejum, porque tem menos nutrientes dentro, então tem muito mais espaçamento e consegue fazer um movimento muito mais à vontade, sem sentir aquela pressão e às vezes um bocadinho de dor, que seja assim. Mas a alimentação é fundamental. Ok, ok. Bem, a alimentação é a chave de tudo hoje em dia. Uma boa alimentação, um corpo saudável e acompanhar com o exercício. Mais Sim, é algum verdade. conselho? Mais algum conselho para os nossos telespectadores? Pronto, é assim. Olha, eu costumo dizer assim. Aliás, tenho vários. Eu costumo dizer que nessa área, eu trabalho nessa área da forma como trabalho, porque eu tenho um pensamento que todos nós caminhamos para o velho. Então eu tenho que promover isto. E há perguntas muito pertinentes, as pessoas dizem que é verdade, quem tiver filhos, que deixe eles praticar exercício físico, mas que com pessoas adequadas, pessoas que realmente sejam, sejam desde os 5, 6 anos, Pessoas que 7, 8. entendam, que saibam Exatamente, o que que estão a tenham pessoas fazer. que ao lado desses saibam o que estão a fazer, pessoas realmente qualificadas, porque é extremamente importante. Eu digo isso porque nós temos que trabalhar muito a nível de equilíbrio, porque fortalecimento, tendões, ligamento, articulações, na medida certa, não é daquela forma exagerada de haver lesões, porque quando chegamos à idade jovens ou adulto, quando tivemos que ter a prática do exercício físico, estamos muito mais predispostos a ter êxito e a ter a prevenção na área da lesão. É o que eu digo a toda a gente, que deixem praticar, mas com pessoas certas. Por um lado, eu defendo quem diga, não, é melhor não, é muito novo a praticar, por um lado defendo se ele não tiver um profissional à altura. Mas se tiver, que o faça. Está a ser vigiado, é sempre bom para ele. E se verem, na escola temos a educação física, temos que fazer, temos que ter uma preparação física. Qual a importância de beber muita água?
Prontos, a água entra de diversas formas. Olha, para já, para libertar tudo o que nós tivemos de nutrientes que tínhamos do nosso organismo que não sejam bons, são libertados através das toxinas. Quem toma muita medicação tem que o fazer. Mas na área da dieta, nós trabalhamos muito com a quantidade de água que nós bebemos, realmente porque temos que estar sempre hidratados, e há pessoas que jogam porque quanto mais água tu bebes nas competições, mais tens que tirar do corpo. Temos protocolos que fazemos que até o ponto de chegar ao ponto do organismo estar tão necessitado que vai buscar água à pele, daí nós ficamos mais definidos. Isso já não entra para pessoas normais, são mais para a competição, mas a água é fundamental, porque a hidratação é fundamental a nível, desde órgãos, todos que nós temos, neuromuscular, nós temos que fazer isso. É fundamental a água. Eu digo a toda a gente, tem que beber água. Muita Consoante o água. peso, nós vamos estipulando as quantidades. Estão a perguntar sobre o jejum intermitente. É um Sim. mito ou é verdade? Não, funciona assim. As pessoas sentem-se bem, as pessoas têm que ter cuidado realmente. Eu aconselho as pessoas a fazerem exames antes de entrar no jejum intermitente, porque ele funciona assim. Mas vamos ver se há pessoas que estão preparadas, outras não. Há quem gosta, há quem acha difícil ao princípio, mas a maior parte delas não se vê com o jejum intermitente. Vou mantendo ali. Agora, temos é que ter em conta o seguinte: o nosso organismo está habituado a comer de X em X tempo, não é? Então, já vai haver ali uma readaptação que não está dentro do nosso padrão. É nesse sentido que as pessoas têm que ter cuidado. Se conseguirem controlar isso bem, tudo bem. Ótimo. Se não, tem que ter muito cuidado em relação ao jejum intermitente. É só por aí. Porque do resto, eles funcionam bem. As pessoas cumprem e ele funciona bem. Para muita gente, não para todos. Tem que ter cuidados necessários. Não fazer só por fazer. Ok. É isso, é isso. Isso, muito interessante, muito interessante. Helder, foi muito bom ouvir-te, porque a conversa de quem sabe, e temos que levar em consideração, levar a sério aquilo que nos estás a dizer. Mais algum outro conselho que tenhas em mente? Pronto, é assim. Vou dizer algumas coisas que é, por exemplo, perdão, as pessoas dizem que dependendo da faixa etária mais elevada, quando estou a treinar com eles, eu nunca deixo de pôr treinamento de força. Independente da idade, 60, 65, 70 anos e antes. Porquê que eu ponho treino de força? Porque a minha área, eu conheço, eu tenho que descascar o músculo, tenho que ir em inserções, origem neuromuscular, saber como é que funciona os filamentos neuromusculares para poder potencializar nesse sentido, promover a melhoria do paciente. Porquê que eu ponho treino de força? Porque as pessoas vão precisar, se estiverem em casa, muitos exercícios que eu ponho, que eu prescrevo, são exercícios que vão de encontro às tarefas que eles fazem em casa, porque é fundamental. Desde levantar, pegar um banco, ir ao armário, ir buscar qualquer coisa, puxar. E tem que haver um bocadinho de força, porque imagina se eles têm um desequilíbrio, têm uma queda e caem. Eles precisam de força para levantar. Isso é uma situação que, pesada, se vê para ser, eles precisam de força. E isso é fundamental. Se a pessoa não treina força, esquece. Está mais propícia a ter lesões. E a força vem com formação a nível neuromuscular. E o que faz a sustentação óssea é a massa muscular. Temos de trabalhar isso. Eu defendo sempre isso. Quem não quiser defender, ele é que sabe. Quem confia no meu trabalho vier ter comigo, eu rejo-me disso, é assim que eu funciono. E tenho tido muito êxito nesse sentido. E vou continuar. Porque a massa muscular protege-nos de tudo. O conselho que eu dou às pessoas é, ok, tudo bem. É o seguinte, nós temos algumas... Antigamente dizia-se que é mente sã, corpo sã. Depois houve uma fase intermédia que as pessoas diziam corpo sã, mente sã. Mas essa fase ainda permanece para muita gente. Umas já não, mas para a maior parte delas sim. Há pessoas que só se sentem bem quando adquirem o corpo com que sonharam, realmente aquilo que eles realmente sempre pretenderam. Porquê? Porque, senão, eles têm sempre aqueles complexos, por mais que a pessoa às vezes esteja bem, e isso é preciso ter muito cuidado, ter uma mente sã, para nós não entrarmos na fase da anorexia. Muitas vezes acontece.
E eu tenho um episódio muito engraçado que o meu irmão nunca teve gordura. Pá, deixou-se com massa muscular, com mais massa muscular que eu vi desde criança. E o que é que aconteceu? Ele, houve uma altura que entrou para ser vegetariano, mas começou a baixar tanto peso que lá em casa assustávamos. Eu disse, olha, Fanny, que faça de uma forma saudável. Ele perdeu 16 quilos de massa muscular, não estou a falar em gordura. E Uau. então eu disse assim, eu na brincadeira disse assim, olha, se tu entras na anorexia, quem vai dar cabo de ti sou eu. Assim na brincadeira, ele assustou-se a olhar para mim, continua que vais ver. Pronto, hoje em dia ele controla muito mais isto, porque tivemos várias conversas nesse sentido, e tem uma vida saudável, ok? É vegetariano, tem as coisas dele, peca muito pouco nas outras coisas, mas está ali e segue. Já não está naquela muito do peso e de baixar, porque isso, se nós não tivermos controle, esquece. Começamos a descer por ali abaixo e não seguramos Então, nada. Helder, Isso. a tua opinião pessoal, nós, seres humanos, somos vegetarianos ou carnívoros? É assim, isso para mim é uma conversa muito complexa, Ah, porque uma opinião pessoal tua. se somos vegetarianos ou carnívoros, eu acho que nós temos um bocado de ambos, mas está mais provado que conseguimos viver como vegetarianos. Mas há pessoas que há estudos e já mostraram que muitas das vezes as pessoas começam a ter um bocado de falência de certos nutrientes. Eles falam de tofu, falam de muita coisa, mas depois as pessoas começam a ter carências. Uns não, outros sim, depende do organismo. Mas eu vou mais para o lado do carnívoro. As pessoas defendem a proteção dos animais e tudo mais, mas desde os tempos mais remotos foram assim. Sempre foi assim. Da mesma forma que as pessoas dizem assim, olha, nós não podemos beber leite, já não temos beber leite porque já estamos numa fase adulta, o leite é só numa fase de crescimento e o leite faz mal. Isso é um mito atrás disso, porque, para quem quer vender e outras coisas mais. O leite vem com nutrientes que faz mal à saúde e tudo mais. Não, as pessoas têm que saber realmente o que é que se passa com o leite. Estou a dar só o exemplo do leite. Por exemplo, imagina temos um agricultor, temos um pastor, o homem tem uma fábrica enorme de produção de leite, o que é que ele acontece? Mas ele, para fazer valer, ou para ganhar mais dinheiro, há muitos deles, produtores, o que é que fazem? Metem os pesticidas para matar os bichos que têm que matar nas ervas para o gado continuarem lá ao pasto e estarem a alimentarem-se para realmente produzirem mais leite. O problema é que eles não seguem as normas e não respeitam o tempo que têm respeitado por causa dos pesticidas que lá estão. E como querem resultados rápidos, ponham logo o gado a alimentar-se. E o que acontece é que muitas das vezes no leite vem esse nutriente vem já com esses químicos. É por trás disso que as pessoas não sabem e falam. Porque o leite é bom. Ok. Eu costumo brincar a dizer assim, se é para uma fase de crescimento, Não. eu estou sempre em fase de crescimento, então vou estar sempre a crescer. E dou o exemplo do Sudão, os velhos são o segundo. Os velhos no Sudão, a prática deles é estar com as vacas de um lado para o outro, levar a pastar, é o negócio deles, e eles bebem leite. E estão bem. E estão mais rígidos do que nós, muitas das vezes. Sim, cada caso é um caso, mas Exatamente. o homem é um animal mamífero, certo? E É. tirando o homem, todos os animais mamíferos só bebem leite em criança. Sim, Depois da fase adulta deixam de beber leite. deixam. Por isso é que as pessoas têm intolerância. Porquê que às vezes têm intolerância ao leite? Porque nós, quando estamos a beber o leite, temos uma enzima que é o lactato. O lactato que é para nos ajudar a assimilar o leite. Aí nós bebemos leite à vontade. Se ficamos um tempo sem beber o leite, um bom tempo sem beber o leite, quando voltamos a beber, claro que nós temos de voltar a beber continuamente para criar essa enzima outra vez. Por isso é que muitas vezes as pessoas tornam-se intolerantes e, por exemplo, quando vão beber e têm casos das pessoas que terem que ir à casa de banho com problemas a nível de diarreia e tudo mais, porque já não estão habituadas. Sim, já não estão habituados. Porque é o lactato que falta. Uma última pergunta antes da gente terminar. Vamos Ok. continuar, vou continuar a insistir nessa parte de vegetariano ou carnívoro. A nossa composição dentária é para cortar carne, rasgar e mastigar.
Foi aquilo que a gente aprendeu na Exato igual. escola, na primária. Exato igual. Então, se a nossa composição dentária é para isso, não podemos ser vegetarianos. Percebeste agora porque é que eu disse que é uma pergunta impertinente, porque tem dois casos. Eu acho que nós somos os dois, mas eu inclino mais como carnívoro. É isso mesmo. Se nós, quando as pessoas vêm com essa pergunta, eu digo, mas tu foste alimentado a carne. Agora é que és vegetariano. E morreste? Não. As pessoas entram muito nessa de ser vegetariano muitas vezes porque querem defender os animais. Eu compreendo que Às eles vezes, têm de vender. às vezes é moda, É porque os mitos por trás que fazem vender. ou porque a televisão fala todos os dias em ser vegetariano, Percebeste? a Exatamente. comunicação, uma lavagem cerebral. É os tais mitos como do leite que faz mal porque derivado. Mas o derivado temos aí. Leite, as pessoas vão ver o leite, é das maiores fontes de iodo e proteína que nós temos. Epá, temos que muitas das vezes. Isso não faz mal. Quantidades certas não faz mal. É isso, Eu é nunca vi isso. ninguém morrer por beber leite. Também não. Mas é verdade. Opa, Mas isso é um bocado subjetivo. É por isso, mas olha, numa fase. eu Bota bebi você. leite, falando de mim, eu bebi leite diariamente desde que eu nasci até o ano passado, 2020. Continuo a beber leite, mas não leite de vaca, continuo a beber leite de soda, leite de coco, mas só parei mesmo em 2020. Toda a minha vida foi beber leite de manhã. E sou o que sou, não me eh, arrependo, mudei-me agora, mas para mim está ok. Diz Helder, aqui está a mais falar alguma coisa antes cetogénica. da gente terminar? Diga? Ou Mais diz? alguma coisa antes da gente terminar? Ah, outras das coisas, há uma das coisas que as pessoas vão muito atrás quando se fala de mitos em relação a recorrerem mais aos suplementos do que a própria nutrição. Ah, esquece, é um erro, porque tudo que os suplementos têm, nós a nível nutricional nós temos, depende da quantidade, às vezes para comer a nível proteico X%, é preciso comer 3 ou 4 bifes ou mais, enquanto tu com 2 ou 3 comprimidos de aminoácidos tens isso já prontos, mas nunca devemos sair fora do comer. Eu funciono muito com a comida, está bem? Que eu tenho que passo plano de suplementação, para eles eu tenho que fazer, vou usar aquilo tudo, as proteínas, desde os aminoácidos, desde usar, quando tenho na fase de volume usar dextrose, essas cenas todas, eu subscrevo isso tudo para eles. O que tem aqui em causa é não esquecer que comer é fundamental. As pessoas têm que comer. De ponder para perder peso, para ganhar peso. Primeira coisa que eu digo aos meus clientes quando começamos é: vocês têm que aprender a comer e a treinar. Depois falamos do resto. Exatamente. Mas a nível fisiológico, a nível. Se eu tiver já carências em certos determinados proteínas, ou seja o que for, aí sim nós podemos implementar. Mas se for uma pessoa normal, primeiro tem que aprender a comer e a treinar. Depois, pensa no resto. Criar bases sólidas nesse sentido. Para não qualquer coisa, porque as pessoas depois, hoje em dia já estão a recorrer muito, ou então há uma das coisas que vende, como é tudo, como é cabeleireiro, seja roupa, quando as pessoas veem como, já viste como é que está o Kevin LeBron, já viste como é que está o Phil Heath, tudo mais, já querem usar a proteína deles e tudo mais, e, é ótimo, porque vamos ver também depois valores nutricional que eles têm ali, que é fantástico, quando os números são altos, e realmente, eu costumo dizer, por isso é que um Ferrari, o óleo de um Ferrari pode custar até 2.000 euros, o óleo de um Fiat Punto vai custar 20, 30 euros, porque é um Ferrari. Se queres ser um atleta de elite, tens de trabalhar com suplementação de elite, mas há uma coisa que tens de ter em conta. Não é aquela suplementação que pôs o Filipe no topo. Não foi aquela suplementação que fez ele crescer e ter aquele tamanho todo. Ele está a vender sim. Ok, funciona a parte dela. Mas o resto tem que vir muito treino, muita alimentação e outras coisas mais por trás.
É normal que as pessoas, quando começam a ficar famosas, uma das coisas que a vantagem que tem para eles é porque eles conseguem implementar certo tipo de suplementação aos clientes, aos fãs, aos seguidores, porque eles vão e as marcas querem vender, por isso é que eles querem primeiro as pessoas famosas para fazer para poder fazer a venda da suplementação deles, porque vende muito mais rápido. Mas uma coisa que eu acho engraçado, mas é verdade, era bom arranjar uma pessoa assim com peso acima da média e, por exemplo, uma marca conceituada de suplementação apostar nela. Eu acho que chamava muito mais gente assim. Ok, Elder, olha, como combinado, era 1 hora, vamos terminar por aqui, mas eu vou Ok. deixar no ar, vou deixar no ar o pessoal que nos esteve a assistir e o pessoal que vai ver depois, se houver um pedido de toda a gente, que é para a gente fazer outra vez um live dentro do mesmo tema e falar de outras coisas, vamos te convidar outra vez, que é para estar aqui presente connosco. Ok, só uma questão que uma moça que disse que a disciplina do êxito, a disciplina do êxito de exercício físico, a disciplina do exercício físico ajuda a ter êxito na prevenção de doenças neurológicas. Por um lado ajuda. Depende realmente de patologia, depende da forma como for prescrita. Mas ajuda sim, senhora. Ajuda sim. É uma das coisas que eu quero trabalhar, eu tivesse poder para isso e tivesse muito dinheiro, gostava de trabalhar com laços. Aliás, criar uma associação que tivesse profissionais na área de geriatria, mas quero também sociocultural, para fazer face aos abandonos que há no país. As pessoas velhas, o pessoal da terceira idade estão abandonadas, eles precisam de exercitar, eles precisam realmente de acompanhamento. Olha, Falta muito aqui. é assim, eu sei que estás em Lisboa, mas eu tenho uma amiga que tem um lar no Porto, que é longe, mas se realmente quiseres fazer alguma coisa em relação a isso, eu posso sempre contactar com ela e dar ela o teu contacto ou vice-versa e, se possível, ajudar os velhotes lá a fazer um bocado de exercício e a manterem-se vivos. É isso mesmo, é isso, porque a minha ideia era conseguir criar umas 10 equipas espalhar pelo país, para ir bater de porta em porta pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Seria ótimo para eles. E não só, era uma companhia. Eles acabavam de, se nós íamos embora, eles iam ao preparamento com aquilo que fizeram. Então, mais predisposto, isso é ótimo. Mas sim, podemos falar sobre isso. Ok, perfeito, perfeito. Então, falaremos sobre isso mais tarde, noutra altura. E Ok. no ar aqui, muito obrigado, Helder, pela tua participação. Obrigado, eu. Deixo no ar que se as pessoas que nos estiverem a assistir, se querem que isso seja repetido outra vez com o grande Helder, é só contactar a Afroidentidade e pedir com que isso aconteça, que nós faremos o possível para isso acontecer. E é uma questão de agendamento, não é? É isso, exatamente. Ok, olha, foi um prazer, Helder, mais uma vez. Todo meu, Rui. Neste live da Afroidentidade. É uma pena, temos que terminar, mas Sim, haverá mais. Creio que haverá uma próxima vez. Ok? Ok. Olha, um beijo para ti também. Tá bom. Tá, obrigada e continuação, até bom mais fim de tarde. semana. Tá, obrigada.